Oi, pessoal, tudo bem? Um dos temas que eu quero trazer aqui para esse canal são assuntos relacionados à atualidade. Resolvi fazer não tem um roteiro, nada breve aqui para trazer esse assunto, mas como eu vou falar muito entre algumas vertentes sobre as críticas e os julgamentos que a gente vive, né, que a gente usa como ferramentas no dia a dia, resolvi gravar esse vídeo para falar sobre essa abertura das Olimpíadas. E eu tenho visto muitas críticas fervorosas na internet, principalmente no Instagram, comparando a abertura com questões religiosas, com questões das diversidades, né, que a apresentação trouxe, mostrando pessoas, mulheres de barba, seres expressando ali sua sexualidade, pessoas de maneiras diversas, de uma maneira geral, querendo ou não. E eu fiquei analisando o quanto tempo a gente perde, igual o show da Madonna, que foi bem polêmico, e pessoas se revoltaram com o que viram, porque trouxe pudor, a questão da sexualidade, vai influenciar as crianças, a televisão, o governo que apoia essas coisas, essas questões. O quantas críticas, e me fez refletir isso, quanto tempo a gente perde quando a gente tem uma mente muito crítica. Ok você criticar, ok você ter esses pensamentos, mas o que eu falo aqui é à luz de um autoconhecimento, que eu pensei em gravar esse vídeo, na verdade, é trazer essa percepção de uma forma mais inteligente. O tempo que a gente fica criticando uma coisa, se revoltando, escrevendo, eu vi textos enormes no Instagram, pessoas extremamente revoltadas, porque isso é contra os princípios de uma família, contra os princípios de ideais. E eu fiquei refletindo assim, o que peso a gente coloca nos fatos que a gente vê, independentemente se é uma Olimpíada ou não. Se você carrega esse peso para essas informações, para essas imagens que foram apresentadas, ou é um show, não importa o que acontece no seu dia a dia, o quanto que você carrega também para outros temas, para outros assuntos, e o quanto que isso fala de você no geral. A crítica, ela carrega uma série de determinantes que às vezes a gente não consegue perceber, mas que está totalmente dentro da gente. A cena, o espetáculo ali, ele só está refletindo, trazendo um espelho para você daquilo que você não aceita, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. E aí eu fiquei analisando isso, quantas pessoas realmente se revoltam internamente, e isso vai contra vários princípios, né, de autoconhecimento, contra vários princípios de buscar uma paz que tantas vertentes religiosas trazem, tantos autores falaram, tantos espiritualistas abordaram. Eu vi muita gente comparando uma imagem como se fosse a última ceia. E aí eu fiquei refletindo, Jesus estaria realmente criticando o que ele viu, as apresentações, a diversidade, né? Essa energia densa perante uma outra pessoa, porque se ele destacou a igualdade entre os seres humanos, realmente ele ia ficar ali criticando. E se ele critica, por que a gente tem que ter esse papel? Se ele não critica, quer dizer, por que a gente tem que ter esse papel de crítico? De seres que ditam certo e errado, a torto e direito perante aos fatos. Por que uma pessoa viu e falou que lindo, e a outra viu e falou, meu Deus, que absurdo, o que está acontecendo com o mundo? O que diferencia essas duas pessoas? Ou uma que falou que lindo, que espetáculo maravilhoso. É muito interessante você pegar uma rede social. Eu posso depois destrinchar melhor outros temas do dia a dia que as pessoas criticam muito e ver como as pessoas carregam pesos, discursos de ódio contra outras pessoas. Às vezes você pode ter uma opinião e ok, a pessoa é assim e vê. Outros não, outros preferem mostrar essa revolta, essa indignação sobre um fato e precisa escrever. Outros precisam falar sobre o tema e vão gravar vídeo, vão para as redes sociais e se rebeliam e traz esse peso sobre um fato que é um absurdo que aconteceu, que não é possível, que as pessoas não estão vendo essas mudanças. E aí vai falar de diversidade, que bate diretamente nos assuntos que as pessoas têm mais dificuldade e talvez seja a rainha das críticas. Eu falo isso no meu livro, que eu ainda vou lançar, que é a sexualidade. Como as pessoas têm um peso sobre a
diversidade humana. E o que esse vídeo, né, a inauguração das Olimpíadas representou muito foi essa diversidade. Que as pessoas podem ser do jeito que quiser, pode ter tatuagem no corpo todo, fazer cirurgia aqui, mudar ali, ter barba, ser mulher, ter peito, ser a luz do que ela quer ser, ok. E por que que eu tenho que falar que ela tá certa? E se ela criticar essa pessoa que eu tô criticando, criticar quem eu sou? Se ela criticar que eu critico ela também, qual é a diferença, né, de pesos sobre o que a gente fala dos outros? Então, no fundo, não é uma questão física. No fundo, tá interno. É totalmente interno. O físico, ele só simboliza padrões de beleza, de certo e errado, de questões que você aprendeu como ideal ou não, e aí que você coloca no outro como um absurdo, num evento, numa situação qualquer. Aquilo acontecer, e você vai carregar isso com várias justificativas. Ah, tem pessoas vendo, é o governo que... Você vai criticar. A crítica vem com outras críticas. Ela é um imã que carrega outras, que no fundo está baseado numa crítica maior ainda, de si mesmo. Então, é interessante perceber como a gente perde tempo criticando alguma coisa. E não é só aquele evento. Essa crítica, ela simboliza também outras críticas que você vai ter sobre esses padrões. O que você critica ali, por exemplo? Eu vi muita gente reclamando da diversidade de um homem com barba, não, uma mulher com barba, uma outra que simbolizou a última ceia, que isso vai contra os padrões religiosos. O que te pesa quando bate em crenças de você, naquelas mais profundas? Por que a gente quer colocar o perfeito, o mundo ideal para os outros? Se aquela pessoa nasceu aqui, ela daquele jeito, se veste daquele jeito, ela gosta, e aquilo é um teatro também. Por que tanto ódio, tanta raiva de situações que são apresentadas para você que você precisa externalizar e não aceita aquele fato? O que te fala mais, por exemplo, quando vai envolver a diversidade, sobre vários outros assuntos que envolvem, por exemplo, diversidade sexual entre as pessoas, diversidade entre temas, diversidade no debate, porque se você não aceita uma pessoa que você pensa diferente de alguma maneira no corpo, você também pode não aceitar em vários outros padrões, como da beleza, o corpo perfeito, o pensamento perfeito, o jeito certo de falar, a maneira certa de agir. Você cria uma caixa, e a crítica vem muito isso, você cria uma caixa carregada de certo, errado, justo, bom, ideal, isso tem que ser assim, isso pode, isso não pode, casamento é assim, casamento é assado, a vida só pode ser desse jeito, porque baseado em toda uma cultura sua, mas a outra pessoa lá do outro lado do mundo, ela pensa completamente diferente. Na verdade, ela pode te ver e ela ser a crítica sua. E como você lidaria com uma crítica de uma pessoa que você está criticando? Isso é uma pergunta muito interessante. Como a gente reage? Porque é muito fácil criticar, tá aqui e ficar falando das pessoas, da situação, mas como você reage quando o inverso acontece? A outra pessoa te critica. Então é muito interessante perceber como perdemos tempo, como nossos mecanismos são travados por não nos conhecermos, por não ter consciência do nosso real poder, do que a gente está fazendo aqui, de quem a gente critica. A gente tende a colocar defeitos, problemas para outras situações. E a Olimpíada traz esse universo de diversidade mesmo, de atletas, de esporte, pessoas de vários estilos, vários países. É interessante ver isso, assim, por que eu não posso ver uma cena e simplesmente aceitar? Legal, ok. Eu perdi a conta quantos sites no Instagram, quantas páginas no Instagram eu vi de críticas perante as Olimpíadas, sobre os padrões, o ideal do mundo, o ideal do certo e errado. A gente carrega, eu vejo muito nessa questão religiosa, eu nunca vou entrar profundo. Eu gosto muito de estudar esse tema de religião, espiritualidade, mas é isso, não existe o certo e errado. Eu fico tentando analisar que eu vejo muita gente com os padrões de família. Eu fico pensando, realmente Jesus iria padronizar esses tipos de família?
Ele iria sentar num ambiente e falar, não, você entra e você não entra porque você não está na diversidade, você é fora do padrão de beleza, fora do padrão, você é muita diversidade. Eu não quero você aqui na minha casa, não quero você comigo. Você acha realmente que ele aceitaria, refletindo, uma prostituta, um ladrão, pessoa que cometeu vários erros na época, pessoas que foram fora do normal, e ele vê exatamente ensinar isso, todos somos iguais, todos somos uma energia só, então por que eu estou excluindo aquela energia que é totalmente oposta de mim, que pensa diferente, que faz diferente, que se veste diferente, e eu tenho que falar que se eu critico, então automaticamente me coloco como melhor, me coloco como ser mais evoluído, e aquele é fora do certo, do errado, dos padrões. É muito interessante ver como que a gente aprisiona a nossa mente, a gente paralisa, e a gente não consegue evoluir, porque realmente é isso. Só para finalizar e refletir, qual é a diferença de uma pessoa que viu e achou lindo, falou, nossa, que espetáculo lindo, maravilhoso, depois continuou a vida, foi fazer seus deveres, foi trabalhar, foi passear e tá tudo certo. E a pessoa que para e isso é uma revolta. Como que pode? Nossa senhora, você viu? Aí comenta com um, comenta com outro, escreve um artigo, põe um texto lá, procura pessoas para confirmar. E se alguém fala, não, mas eu achei bonitas as Olimpíadas, achei, a pessoa não gosta, acha um absurdo. Conheci várias pessoas que cancelaram outras pessoas, deixaram de falar com outras pessoas por causa que gostaram do show da Madonna. Tanto faz o show ou não. O que é interessante aqui é por que eu paro meu tempo para olhar, para criticar. O olhar crítico, quer dizer. Por que eu preciso ter esse olhar crítico sobre os fatos? Você pode ver uma situação na rua acontecendo, alguém, sei lá, sendo assaltado. Você vai ajudar, você pode ajudar, você pode tentar impedir, você liga pra polícia e tudo. Mas qual é a diferença da mesma pessoa, outra pessoa, ver a mesma cena? Que absurdo! Como é que pode? Esse moleque, e aí põe um peso de energia naquilo. Você pode simplesmente ajudar e tentar resolver do seu meio, diferente daquele que vai vir carregado de não é possível, isso está errado, não pode assaltar, é um absurdo, essas pessoas e blá blá blá, e culpa o governo, e culpa não sei o quê. É interessante isso, por que a gente para uma cena e não importa qual seja, uma pessoa, uma amiga, alguém que você conhece e resolve falar no sentido de criticar, no sentido de revolta. Como que aquilo, onde você está pondo o seu foco? Exatamente. Porque simboliza. Uma coisa na beleza, nossa, que espetáculo lindo, que representa vários povos, várias pessoas. A França tem esse histórico de liberdade. Se eu não me engano, nos anos 60 foi muito forte na França sobre essa liberdade sexual, os direitos das mulheres. Talvez fazer uma analogia, né? Os poemas, os grandes poetas franceses. E por que eu vou parar e olhar? Não, que absurdo. Foi a pior Olimpíada, a pior abertura de uma Olimpíada. O que simboliza esse espetáculo? O que faz uma pessoa achar que é um espetáculo, uma coisa grandiosa, e o que faz uma pessoa falar, não, isso foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? O que cada uma carrega de uma que é diferente para a outra? São essas amarras de crítica, de prisão, de falta de se conhecer, de achar que você é melhor do que os outros por alguma questão, não importa qual que você tenha. Se você se acha mais belo, mais rico, mais inteligente, mais espiritual, não importa o grau, se você se considera melhor, você está se pondo, na verdade, inferior ao outro. Você quer ser melhor, mas na verdade você está inferior. Então é muito interessante perceber como a gente olha um evento e resolve parar e querer criticar. Então é isso, minha colaboração. Meu nome é Bruno Saviotti. Fique à vontade para me seguir aqui. Até o próximo vídeo.